Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado ao nosso coração. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo nesse local, a qual Ele possa vir nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, a qual Ele possa vir a nos mostrar, Senhor, o que nós não estamos conseguindo entender perante a Sua palavra e perante as nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 2, que fala assim: Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era mais velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de manga compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Gente, somente até aqui, do 2 ao 4. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente sabe que a história de José é bem conhecida. Porém, a gente se atenta muito aos feitios de José. E a gente não consegue... E por trás fica a família de José. E muitas das vezes a família de José ela não é comentada. O que Deus quer que a gente aprenda dessa parte aqui? É que é justamente sobre o comportamento da família. É justamente sobre a família de um modo geral. Tá? O que acontece? Aqui, se a gente pegar para ler a história do capítulo 37, a gente vai observar uma família de um comportamento normal, uma família de um comportamento corriqueiro, que do mesmo modo que existia naquela época, existe até hoje. Pessoas interagem entre si, pessoas se respeitam entre si, mas pode haver ali uma desavença ou outra, porque afinal a gente tem por entendimento que é uma família. Então, muitas das vezes a gente aceita situações e coisas que acontecem dentro daquela família pelo fato da gente ter o peso conosco de ser uma família. Entende? Aqui na história de Jacó existia uma preferência de filho. Por mais filho que Jacó tivesse com todas as esposas que ele adquiriu no decorrer do seu crescimento como ser humano, ok? Existia a preferência por José. Então Jacó teve muitos filhos, mas dentre desses muitos filhos existia uma preferência, entende? E essa preferência ela causava rivalidade entre os irmãos. Por quê? Qual é o anseio da criança quando está numa família? O que a criança anseia pelos pais? Em ser amado. Não é mesmo? Não é isso? A criança cresce, desenvolve, mas ela faz questão de chamar a atenção dos pais porque a criança quer ser amada. Quando não existe um amor pela criança, o que acontece com essa criança? Ela cresce cheia de traumas, ela cresce com limitações. Ela cresce achando que aquelas atitudes que ela está aprendendo são atitudes normais, porque a família dela ensinou isso para ela. Então, como base na vida dela, ela tem a família. Então, qual é a consequência do seu desenvolvimento como criança numa família que tem uma individualidade, numa família que tem uma preferência, numa família que tem os seus traumas ali indiretos, ok? Que são incumbidos em cima da criança. Como é que essa criança ela vai se desenvolver no seu crescimento para se tornar um adulto? Ela vai se tornar um adulto cheio de trauma. Ela vai se tornar um adulto com limitações de socialização, de interação. Ela vai se tornar um adulto que seja empático, ou seja, ele não consegue ter empatia pelo outro. Por quê? Porque no desenvolvimento do crescimento dele como criança, ele aprendeu uma rivalidade entre os irmãos, entre ele ali.
Então é importante que os pais, né, sejam pessoas que tenham um equilíbrio emocional para vir a trabalhar os seus filhos, para vir ser exemplo dos seus filhos. O que a gente tem que ter por entendimento é que nós adultos somos referência para as crianças se desenvolverem. Então, muitas das vezes, sem a gente perceber ou não, a gente acaba embutindo traumas nas crianças devido a traumas que nós, adultos, sofremos quando éramos crianças. E vem vindo, e vai acontecendo aí uma renovação de traumas passados de geração em geração. Entende? Aqui, se talvez Jacó tivesse uma atitude diferente com os seus outros filhos e também com José, talvez não existiria essa preferência, não existiria essa rivalidade entre os irmãos. Porque se você vem acompanhando a história aqui em Gênesis, a história de Jacó, você vê que Jacó desenvolveu muitos filhos e que durante o decorrer da sua história, do seu desenvolvimento como família, ele tinha um carinho pelos seus filhos, de um modo geral por todos. Porém, existia essa preferência por José, porque era o filho da velhice, ok. Mas e os outros filhos? Entende? As outras crianças que nasceram antes, eles eram filhos de Jacó também. Por que existia essa preferência por Jacó? Porque era o filho da velhice? Ok, mas não justifica. Entende? Então, se tivesse havido esse equilíbrio dentro dessa casa, né? Dele ter, em vez de ter uma preferência por José, porque era filho de Raquel, que era a mulher que ele amava, ele podia ter, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu com José. Tudo bem, a gente sabe que tem todo a gente sabe que tem todo um planejamento de Deus por trás aí, entende? Cada pessoa já nasce predestinada para algo. Porém, a atenção aqui é justamente sobre o crescimento e desenvolvimento da família. Talvez se Jacó fosse mais presente na vida dos outros filhos, como ele era presente na vida de José, talvez não tivesse existido toda essa história de José, que ele foi jogado no poço, dali foi vendido, dali foi para o Egito e se tornou um governador, entende? Talvez não tivesse isso. Tudo bem que era uma estratégia de Deus, já era já fazia parte da história de José, né? Passar por todas essas etapas para se tornar um governador. Mas a gente precisa se atentar ao modo como a gente trata as crianças dentro de casa. A gente precisa se atentar que a gente precisa tratar todos com amor, sem distinção, sem preferência. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer algo para vocês. É muito comum, eu não sei nos outros países, mas aqui no Rio de Janeiro, vou falar pelo país e pela cidade que eu sou, ok? No Rio de Janeiro é muito comum de se ver pais que têm preferência por filhos. Isso é visível. Você não precisa ter muita inteligência para poder ver essa distinção que existe entre os pais com os filhos. Entende? Só que os pais, sem perceber ou não, fazem intencionalmente ou não, a criança, no desenvolvimento dela, ela consegue perceber isso. E dentro da criança, pode gerar, sim, traumas. A criança, ela não tem o discernimento e a capacidade de distinguir que aquilo ali, que aquele comportamento que os pais têm, não é um comportamento certo e que ela não deve seguir aquilo ali. A criança, ela vai entender que aquele comportamento ali é um comportamento correto de ser. E sem ela perceber, vai estar desenvolvendo dentro dela traumas, inveja, rancor, empatia, falta de empatia, não a empatia por alguém, mas a falta da empatia por alguém. Vai estar desenvolvendo uma criança que vai achar que o isolamento é normal. Por quê? Porque quando ela tentou
buscar nos pais o amor que ela queria, ele não tinha. Pelo contrário, ele tinha rejeição, ele tinha abandono, ele tinha... A criança, em vez de ter o amor dos pais, ela tinha justamente ao contrário. Porque tem muitos pais que maltratam seus filhos, porque acham que pelo fato de ter passado por isso com os pais dele, sem perceber ou não, transferem esse trauma para os seus filhos. Entende? Então não seja você o pai, a mãe, o tutor, o tio, a tia, o primo, a prima, que passe para as crianças da sua família os traumas que você viveu. Quebra o ciclo. Em vez de você passar para ter atitudes suas que você nem percebe, mas que você transfere para a criança uma certa insegurança sua, começar a se vigiar e a tratar esse trauma que tem dentro de você para não ser transferido para o seu filho, para a criança que você cuida, ou para a criança que você tem na sua família. Se você tem um adulto hoje, tem uma criança na sua família, e você percebe que, de uma certa forma, aquela criança ela já está crescendo cheia de traumas, quebra esse ciclo. Entende? Seja você a pessoa mais amável, seja você a pessoa mais presente, seja você o adulto que ensina, não o adulto que cobra, não um adulto que embute responsabilidade em crianças que não são para ter responsabilidade naquele momento, naquela época, sabe? Naquela fase da criança. Entende, gente? É muito importante que as suas atitudes condizem com as suas palavras e que tenha um equilíbrio para a sua criança que está perto de você perceber como ela deve ser, como ela deve desenvolver. A criança ela é reflexo dos pais. A criança ela é reflexo do adulto todo, os adultos. Então ela vai ver em você um exemplo que ela quer ser seguido. Então ela vai ver em você que o que você está fazendo, se é bom para ti na cabecinha dela, ela vai querer fazer igual. Então seja você um bom exemplo para as crianças da sua volta. Para as crianças à sua volta não crescerem cheias de traumas e não haver essa rivalidade entre os irmãos. Não deve haver rivalidade entre irmãos. Tem que haver amor entre irmãos. Não faça comparações do seu filho, de um filho para o outro, do seu filho com outra pessoa. Entende? Tenha prudência, tenha maturidade para poder educar o seu filho de uma forma correta. Não é porque o outro faz que o seu filho tem que fazer. Não é porque o outro deixa de fazer que o seu filho não pode fazer. Entende? Desenvolve nele uma criança saudável. Permita dele viver as fases dele, do desenvolvimento dele, do crescimento dele. Não traga para o seu filho traumas passados por você, com seus pais, para a vida do seu filho. Quebre esse ciclo. Seja um pai mais presente, seja uma mãe mais presente, seja um tutor mais presente. A criança, ela quer presença. A criança, ela não quer presentes. Ela não quer bens materiais, ela quer a presença dos pais. Ela quer o amor dos pais. Ou do tutor que toma conta dela, ela quer. Por isso que muitas das vezes as crianças chamam a atenção. Fazem coisas para chamar a atenção. Por quê? Porque o amor que você está dando não está sendo suficiente para ela. Então ela vai querer chamar a tua atenção de algum modo, ou fazendo algo errado, ok? Ou fazendo algum tipo ali de comportamento que possa vir chamar a tua atenção. Então, atente-se o seu olhar para as suas crianças, para elas desenvolverem uma criança saudável e vir a se tornar um adulto saudável. E não tenha preferências. Quando você vê pai, mãe e tutor, que você está tendo uma preferência por cada filho, se segura. Não transpassa isso. Porque a criança nota. E ela vai crescer cheia de traumas pela essa indiferença e preferência que você tem entre eles. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por nos ensinar como que devemos tratar as nossas crianças, Senhor. Como que devemos ser pais, tutores, tios, primos amáveis, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti.
Que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, te buscando em espírito e verdade no seu secreto, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.